Bom dia, irmãos. Mês da família. Por que a gente, por exemplo, no nosso calendário, nós temos no primeiro semestre o mês da família, no segundo semestre nós temos a nossa mês de missões, e não porque outras coisas não são importantes e nós procuramos abordar cada uma delas durante o ano, mas tem coisas que são muito importantes e estratégicas com respeito ao projeto de Deus através da sua igreja, através da minha vida e da sua vida. Eu creio, e a palavra de Deus assim nos ensina, que a família é o nosso primeiro ministério. E por isso nós devemos vê-la como um importante ministério. Eu creio que toda a nossa sociedade, toda a manifestação social, né? A forma como os alunos estão se comportando na escola, a forma como os cidadãos estão se comportando na vida social, ela é diretamente resultado da família, que é ali o núcleo formador de caráter e de valores. Então, quando a família ela está abalada, certamente a sociedade vai sofrer as consequências dessa degradação, deste abalo. Então, quando nós olhamos, por exemplo, para as professoras que estão aqui, elas têm sofrido muito com relação ao comportamento das crianças hoje na escola. E há um número muito grande de professoras com depressão. E professores que abandonaram a profissão falando, não aguento mais, eu não aguento mais. E esse é um dos problemas. Quando nós percebemos o resultado da degradação do casamento, do divórcio, né, o número de filhos com depressão, com tendência suicida é muito grande. Então, estamos vivendo um grande mal social, que é resultado da desestrutura familiar. A família vem antes do trabalho, a família vem antes da igreja, a família vem antes de todas as coisas, porque pouco importa se nos realizarmos profissionalmente, até mesmo ministerialmente, socialmente, se o custo é a destruição da família. Qual o sentido do sucesso financeiro se não temos a família para usufruir desse sucesso? Qual o sentido de ganharmos vizinhos, amigos à nossa volta se perdermos os nossos filhos? Qual o benefício de sermos queridos por muitas pessoas que estão à nossa volta e sermos odiados por nossos cônjuges? Será que vale a pena o sucesso fora de casa ao custo do fracasso familiar? Certamente existe um número muito grande de pessoas que se tornaram vítimas disso, que vão dizer, não vale a pena. Existe um número muito grande de pessoas que diriam, eu daria tudo que eu conquistei se eu conseguisse ter novamente a minha família. Nossos filhos, o cônjuge, é o nosso bem mais precioso que nós temos. Mas às vezes não estamos nos relacionando com eles a partir desse valor que estamos ouvindo aqui nesta manhã. Mas o nosso grande desejo nesse mês é que
Deus restaure em nossas mentes e, consequentemente, venha restaurar as nossas atitudes a fim de que seja visível através de nós de que a família é o nosso bem maior. Por isso eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo de número 19. E vamos ler dos versos de número 1 a 12. Mateus, capítulo de número 19, versículos de número 1 a 12. Se você encontrou, fique de pé e acompanhe de forma reverente a leitura da palavra do Senhor. Mateus, capítulo de número 19, versos de número 1 a 12. Leiamos então a palavra do Senhor. E aconteceu que, concluindo Jesus esses discursos, saiu da Galileia e dirigiu-se aos confins da Judéia, além do Jordão. E seguiram-no grandes multidões e curou-as ali. Então chegaram a ele os fariseus, tentando-o e dizendo-lhe: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que aquele que os fez no princípio macho e fêmea os fez? E disse: portanto deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher e serão os dois em uma carne. E assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Disseram-lhe eles: então, por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhes ele: Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas ao princípio não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de fornicação, e casar-se com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Disseram-lhe seus discípulos: se assim é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Ele, porém, lhes disse: nem todos podem receber esta palavra, mas só aqueles a quem foi concedido. Porque há eunucos que assim nasceram do ventre da mãe, e há eunucos que foram castrados pelos homens, e há eunucos que se castraram a si mesmos por causa do reino dos céus. Quem pode receber isto, receba. Vamos orar. Nosso bendito e eterno Pai Celestial, Tu que és o Criador de todas as coisas, e não só o Criador, Tu és o sustentador de todas as coisas. Nós estamos diante do Senhor, pois cremos que o Teu projeto, que o projeto do Senhor, chamado família, é um projeto que revela a Tua sabedoria, a Tua grandeza, o Seu poder. E vindo do Senhor, nós cremos que família é um projeto abençoado e abençoador do Senhor. E cremos que o homem tem se afastado do projeto que o Senhor criou e tem criado outros projetos. E quando os comparamos ao projeto do Senhor, percebemos que a sabedoria está com o Senhor e não com os homens. Porque a sabedoria dos homens tem levado as famílias à destruição. Então queremos te pedir que ao longo deste mês o Teu Espírito Santo venha fazer-nos recordar, venhamos desenvolver força e convicção espiritual para podermos crer pela fé que família é um projeto do Senhor e um projeto abençoado do Senhor. Então nos ajuda a entender, reconhecer e a viver os princípios da Sua palavra que nos levam a esta realização. É a nossa oração.
Eu peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Podeis assentar. Eu creio que é necessário para nós cristãos. Eu gostaria de começar primeiramente dizendo isso. Talvez quando você olha para a sua história lá atrás, você vai chegar a uma conclusão que algumas coisas que você fez e algumas decisões que você tomou não foram corretas. E não foram corretas à luz da palavra de Deus. E nada que eu falar agora vai mudar essa verdade. Os erros são erros. E às vezes nós tentamos justificá-los. E aí, você está arrependido do que você fez? Não, estou arrependido de nada que eu fiz. Não, nós devemos nos arrepender de coisas que reconhecemos que foram erradas, apesar de não podermos mudá-las. Então, a única coisa que eu posso dizer sobre o seu passado é que, se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. A única coisa que eu posso dizer para o seu passado é que, se você reconhecer e confessar, Deus pode te perdoar. Mas o que a gente gostaria durante esse mês é de te ajudar. Se nós não podemos mudar o passado, nós podemos viver o presente de uma forma melhor e pensar no futuro de uma forma melhor ainda. Então, o que está diante de nós é o agora. E nós temos que lidar com essa realidade. E eu gostaria que você tomasse uma decisão. Eu quero lidar com o meu agora, não cometendo mais um erro. Ou seja, eu não quero consertar o erro do passado com um erro no presente. Mas eu quero transformar esse presente que não está bom em um presente abençoado. Então, eu quero daqui para frente pensar em como eu ter uma família abençoada, entendendo que Deus pode, através da sua palavra, fazer com que isso se torne uma realidade. Entende? Talvez eu vou falar algumas coisas que vai afetar você, porque foram decisões erradas que você tomou no passado, e eu quero que você entenda, não estou aqui te condenando, agredindo você por isso, mas eu estou dizendo que existe um futuro que pode ser diferente desse do passado, e existe algo que você pode ajudar a outras pessoas que estão vivendo realidades que eram semelhantes às suas, que fez com que você tomasse decisões no passado, mas ajudar essa pessoa com seu próprio exemplo de vida, dizendo, não faça assim, eu fiz assim, não deu certo. Insista no modelo correto. Isso vai te abençoar, ok? Então estamos aprendendo uns com os outros, né? Como disse o próprio Senhor Jesus Cristo, aquele que não tem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. Mas colocamos ao lado disso, vai e não peques mais. Passado esquecido, mas um presente diferente, liberto de pecado. Amém? Quando nós lemos a palavra de Deus, nós podemos perceber que os problemas familiares não são novos, eles são recorrentes. Nós não temos, muitas vezes, os jornais dos primeiros séculos da existência da humanidade, mas nós temos os relatos bíblicos que mostram que os problemas dos homens são recorrentes. E talvez você já fala assim, a família hoje está vivendo um momento muito difícil. Irmão, se você olhar no relato histórico bíblico, no relato histórico, né, da humanidade, você vai ver que essa foi uma realidade sempre presente na história. Porque relacionar-se com pessoas não é fácil. E, sobretudo, relacionar-se com pessoas que são diferentes de nós.
E nós temos essa máxima: toda pessoa é diferente da outra. Nós não estamos falando aqui de valores, mas nós estamos falando de identidade. Todas as pessoas são diferentes das outras. E lidar com a diferença é um grande desafio. E parece-nos que diferença significa problema. Porque nós aprendemos a ver desta forma. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, ela vai nos dizer de forma diferente. Ela vai dizer: diferença é bênção. Porque ela complementa, ela completa. Porque a Bíblia vai dizer que as diferenças na vida dos outros é a falta nas nossas vidas. Ou seja, graças a Deus, porque o dom de algumas pessoas é medicina. Porque o dom que eu não tenho, eu encontro nos consultórios. Amém? Porque eu preciso. É assim que Deus nos criou. E Ele não criou diferença para ser problema, Ele criou diferença para ser bênção. Então, quando nós pensamos em relacionamento, sempre será um grande desafio para nós lidar com essas diferenças. Não só na família, aqui na igreja também. É um grande desafio para nós lidarmos com diferenças. Nem todos pensam como eu em determinadas áreas, e nem todos têm os dons e talentos que eu tenho, e eu não tenho os dons e talentos que outros têm. E como é difícil nós convivermos com pessoas se opondo à nossa forma de pensar e achamos que isso é um problema. E talvez, e eu quero crer que a forma diferente de pensar seja uma forma de aperfeiçoar o pensamento e não uma forma de prevalecer-se diante dos pensamentos. Por isso que uma das grandes virtudes do homem é a humildade. É algo que deve ser desenvolvido. Porque a única forma de convivermos com as diferenças é a humildade, é sabermos que não somos todos poderosos e que podemos aprender uns com os outros. E se nós temos humildade, primeiro princípio vai nos ajudar a convivermos com pessoas diferentes. E crendo que elas podem ser uma bênção para a nossa vida. Às vezes eu brinco com as pessoas falando, que a minha esposa é uma bênção e ela me ajuda a cumprir Gálatas capítulo 5, versículo 22, a desenvolver o fruto do Espírito, longanimidade, mansidão, domínio próprio, temperança, gozo, paz. Mas eu sei também que eu quero ser também esse mesmo instrumento, desenvolver essas características nela, e ela vai precisar aprender para se relacionar comigo, longanimidade, mansidão, domínio próprio. Ou seja, nós devemos ser uma bênção uns para os outros, porque precisamos uns dos outros. Então, meus irmãos, quando nós lemos esse texto, nós vamos perceber os grandes desafios do casamento. Certamente os fariseus que queriam tentar Jesus, e certamente eles queriam tentá-lo no quê? Eles queriam tentá-lo com respeito à lei. Se Jesus falasse que era a favor do divórcio, eles iam citar Gênesis e diz que não podia. Se Jesus falasse que era contra o divórcio, eles iam jogar Jesus contra Moisés. Percebe a jogadinha dos fariseus? Nós queremos desqualificá-los. Mas Jesus não era astuto no sentido, deixa eu pegar. Não, ele simplesmente lidava com a verdade. Ele não tinha medo do fariseu, do saduceu, do escriba. Não importa qual homem que o questionava, ele estava do lado da verdade e a verdade nunca tinha mudado. Ele podia tranquilamente falar sobre qualquer assunto, porque ele não havia mudado, nem iria mudar. E toda a ação dele junto ao seu povo nunca caracterizou Deus de forma diferente daquilo que ele se apresentava diante dos homens.
Mas existia um problema que era muito difícil de ser lidado. Como irmãos, eu creio que um dos grandes desafios para nós no ministério é o problema de ajudar pessoas com seus problemas familiares. Como isso é um grande desafio. Porque às vezes as pessoas pensam no pastor como, tipo assim, pastor, eu tenho um problema aqui e agora o problema é teu. Meu marido não vale nada, tu tem que transformar ele num homem de Deus. Minha mulher não vale nada, tu tem que transformar ela numa mulher de Deus. Meus filhos são os diabos, mas tu tem que transformar em anjo. Está aqui o problema, é teu. Ah, meus amados, nem Deus tratou dessa forma. Ele disse assim, ó, tem uma terra para conquistar, Josué, eu vou estar com você, mas a guerra é tua. E você vai ter que lutar lá. Eu vou te dar força, mas não vai dormir não. Tu tem que ir lá, batalhar, porque se não for batalhar, não vai conquistar. Houve momentos que o povo não podia e Deus deu a vitória, está aqui. Ó. Você não precisa lutar, está aqui, porque não podia, não tinha recursos. E quando não podia o homem fazer nada, Deus dava. Mas quando o homem podia agir, Deus fala, agora é contigo, vai lá. E na área familiar, irmãos, eu não tenho, pastor Alexandre com certeza não tem, a capacidade de mudar pessoas que não queiram mudar. A capacidade de ensinar pessoas que não queiram aprender. A capacidade de mudar essa realidade em que as pessoas precisam entender que os resultados são consequências de ações erradas. E o que precisa mudar é as ações para que os resultados sejam errados. E se não mudar a forma de agir, não muda o resultado. Aí as pessoas vêm aqui conciliar comigo e eu falo assim, o problema é você. Elas, eu vim aqui para dizer assim, não, você é a vítima. Não, o problema é você. Eu não estou dizendo... E o problema é assim, como você está lidando com essa situação, a forma como você está pensando sobre essas coisas. Você está equivocada nisso. Você tem que mudar a sua forma de pensar. E se você não mudar a sua forma de pensar, não vai mudar a forma de agir. E se não mudar a forma de agir, profecia. Vai destruir, vai acabar, divórcio. Miséria, ladrão. Essa é a verdade. Pastor, eu oro todo dia para Deus abençoar a minha família. Irmão do céu. Ore todo dia para Deus abençoar a sua família. Leia a Bíblia todo dia para que a sua família seja abençoada. Você entende isso? Ler a Bíblia significa medite e aprenda na palavra de Deus como ser a mulher que você precisa ser, o homem que você precisa ser, o pai que você precisa ser, o filho que você precisa ser. E quando você lê, entender e praticar, pronto, a bênção vai acontecer. Porque a gente quer bênção assim, Deus, meu marido não presta amanhã, que ele nasça perfeito. Ah, irmão, tem alguns que acreditam em predestinação assim, né? Fé irresistível. Você diz e a pessoa ele não tem capacidade de entender, mas Deus dá a ela capacidade de entender e dá capacidade para entender de uma forma que ela não pode rejeitar e ela vai ser. Bom seria que fosse assim. Então, é um grande desafio para nós, pastores, ajudar as pessoas. E não existe, irmão, se você chegar lá no escritório e dizer, meu casamento, pastor, não está indo bem, nós vamos tratar de você para que o seu casamento seja melhor. E vamos procurar tratar do seu cônjuge para que o seu casamento seja melhor. E vamos tratar dos seus pais para que os filhos sejam melhores. Porque é assim. Gálatas 6,7 diz tudo que o homem planta, ele colhe. Nós somos resultado das nossas ações. Pastor, meu marido não é apaixonado por mim. Existem pessoas más, irmãs, que não importa o que você faça, mas essas vão ser tratadas no inferno. Não tem jeito. Eu estou falando, não tem jeito, vai para o inferno mesmo, não quer aprender, não quer se libertar. Mas não estou falando dessas pessoas, estou falando... Os outros são pessoas que precisam aprender e querem aprender, que entendem que precisam ser as pessoas que precisam ser e eles estão lutando para isso. E esses vão ser abençoados. Esses vão ser abençoados. Sabe aquela coisa? Eu nasci assim, a síndrome de Gabriela. Eu nasci assim.
e vai morrer assim. E eles falam que é igual pau que nasce torto, morre torto. O dia que a gente chegar a esse nível de comparar a um pedaço de pau, a gente mudou a visão de que é ser gente. Porque quando a gente entende que ser gente é um pedaço de pau, não sei. Você está se comparando com uma árvore, que por questões A, B, C, vento, situação geográfica, entortou, e aquilo não tem jeito mesmo, ela vai ficar torta. Então, mas primeira coisa, você é pau. Graças a Deus nós somos dotados da capacidade de pensar, e essa capacidade de pensar foi nos dada para que a gente possa pensar antes de agir, e pensar antes de agir, a gente tem a forma certa de agir, a forma errada de agir, e isso nos ser seres pensantes. Glória a Deus por isso, amém? Nós podemos escolher. Então, olha o texto, desafio, e eles começam bem assim. É lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Não, na realidade, repudiar eles já queriam. Não é questão que eles estavam falando, como eu posso fazer para o meu casamento? Porque as pessoas, quando chegam no escritório, o pastor Alexandre fala, pastor, existe alguma brecha na Bíblia para mim mandar o meu marido embora? Minha mulher embora? Eles querem uma brecha. Eles não estão falando assim, existe alguma solução para o meu casamento? Não. Existe alguma forma que eu possa largar o meu marido? E não é pecado. Largar a minha esposa e não é pecado. É a mesma coisa para dizer, largar eu já quero. Pode o homem largar a mulher por qualquer motivo? Aí Jesus vai dizer. Nem sempre Deus fala coisa que a gente gosta de ouvir, porque às vezes a gente gostaria de dizer, pode, filha. Graças a Deus, estou livre do problema. O problema é que tu casa com um homem que é um problema e tu vai casar com outro que vai ser o segundo problema. E se tu deixar o segundo, tu vai casar com o terceiro, que vai ser o terceiro problema. E ao final da sua vida, você vai chegar como aquela mulher samaritana. Tive 5. E agora tem um que nem é meu. E tu vai descobrir que é tudo problema. Não é questão que os homens são um problema. Se você não aprender a lidar com a situação, não é mudando as pessoas que vai mudar a situação, porque o problema não está nas pessoas, o problema está em você. Em como lidar. Não estou dizendo que as pessoas não têm pecado, mas nós temos que aprender a lidar com essas diferenças, de santidade inclusive, de espiritualidade inclusive, nós precisamos aprender. E se não aprender, vai destruir. É questão de tempo. Aí quando Jesus fala dessa forma, ele vai dizer, ele vai recordar. Vamos recordar o projeto? Não adianta você pensar no que está acontecendo com a sua vida se não comparar a sua vida com o projeto, porque a forma de descobrir aonde está o erro é quando nós olhamos o que estamos fazendo e o que deveríamos fazer, porque ali está o erro. Se você não pegar a palavra de Deus e lê-la, deixa eu ver quais os princípios que Deus estabeleceu para o casamento, como eu devo ser como marido, como eu devo ser como esposa, como deve ser nosso relacionamento. Se você não pegar a palavra de Deus e ler sobre a família e sobre o casamento, você não vai descobrir o seu erro. Porque a única forma de descobrir o que está errado é quando nós julgamos nossa vida à luz do projeto original, e nós vamos descobrir aonde está errado. Por isso que Paulo, escrevendo a Timóteo, ele vai dizer sobre o poder da palavra de Deus. Olha que maravilha. Abra a sua vida, a Bíblia lá, Timóteo. Segundo Timóteo, capítulo 3, versículo de número 16 e 17. Não se preocupe, eu não vou falar sobre o tema família tudo hoje, tá bom? Eu vou falar domingo que vem, no próximo outro domingo, e hoje à noite também. Então você vai comer hoje ainda na hora do almoço. Eu sei que isso vai ficar triste, você gostaria de ficar aqui o dia inteiro. Mas, olha lá, 2 Timóteo capítulo 3, versos 16 e 17. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa. A Bíblia foi escrita para dizer como nós devemos viver. E a Bíblia foi escrita também para dizer que nós não estamos vivendo da forma correta. E a Bíblia também foi escrita para dizer, existe uma forma de mudar o errado e transformar em certo. Olha que maravilha é a palavra de Deus.
Então, primeira coisa, se você quer um casamento feliz, você tem que ler a Bíblia. E, sobretudo, se você quer um casamento feliz, procure ler na Bíblia o que a Bíblia fala sobre casamento. Uma vez uma pessoa falou assim, pastor, eu posso jejuar? Eu preciso jejuar? Eu falei, pode, e é importante, é bom. Eu quero me jejuar assim, eu quero ficar num lugar, eu quero isolar de tudo, de todo mundo, e da minha esposa, e eu quero dedicar. Eu falo, você pode, só que você tem que pedir autorização para sua mulher, se ela permite. Ela fala, mas precisa? A Bíblia diz que precisa. Se ela não permitir, não pode. Até nisso, a Bíblia diz. Que jejuar significa eu não quero alimentar a carne de forma nenhuma. Então, mulher, fica distante de mim. A Bíblia diz, pergunta a ela se ela aceita isso. Se ela não aceitar, não pode. Então, estuda na palavra de Deus o que a Bíblia diz sobre como você deve ser como marido, como você deve ser como esposa, como você deve ser pelo pai, como um pai, porque é o que Jesus fez. No princípio não foi assim. Sabe o que é certo? Vamos ver o projeto original. E o projeto original vai dizer se isso é certo ou se isso é errado. Agora, se você não acredita no projeto original, esquece. Isso aí não é para você, esquece. Procura outro lugar que não acredita no projeto original. Mas nós acreditamos no projeto original, amém? Que o projeto de Deus é perfeito e que gera famílias abençoadas. Vamos lá para o projeto original. E Jesus recordou o projeto original. Deus criou o homem, esse é o projeto original. Depois de ter criado o mundo, depois de ter criado todas as coisas, Deus cria o homem. E agora diz para esse homem, agora você tem que cuidar dessa terra. E agora você tem que cuidar da produção que essa terra vai dar. E agora você tem que organizar as coisas e cuidar de tudo isso que eu tenho te dado. E agora eu vou te dar os valores que você deve usar para a sua vida. E para organizar e dirigir a sua vida. Estão aqui os valores, está aqui a terra, está aqui o trabalho. Agora cumpra a sua missão. Aí o homem trabalha daqui, trabalha de lá, e Deus fala, rapaz, não é bom que esse homem esteja só, ele está precisando de ajuda. Ele está precisando de ajuda. Porque a demanda é grande, os desafios são grandes. Eu vou criar uma ajudadora. Para ele cumprir o que ele recebeu. Então Deus foi lá, fez o homem dormir, pegou um pedaço da costela dele, criou uma mulher e colocou dentro do homem e disse, olha que homem, esta é a mulher que eu criei, auxiliadora para te ajudar nas tarefas que eu te dei. E Deus pegou o homem e uniu o homem a uma mulher e disse, agora não são mais dois, mas são uma carne só. Mas como dois é um? Dois não é dois? Dois é dois. Não, dois é um. Porque a gente vê dois no sentido de diferença. Deus nunca viu o homem e a mulher como se estivessem separados no casamento. Ele sempre, quando olha para o homem e para a mulher, ele só vê um. Ele não vê dois. Mas pastor, eu tenho pé e mão. Não são diferentes? São. Mas você olha para o corpo da pessoa, você vê o pé fora do corpo? Você vê pé dentro do corpo. Então, quando Deus olha para o casamento, ele não vê dois, ele vê um. E Deus vai falar assim, o que Deus uniu, não separe o homem. Ou seja, a lei de Deus deve ser respeitada. Porque o projeto de Deus depende disso. Porque, senão, não vai dar certo. É como dizer assim, eu vou cortar um pé e vou ficar sem pé. Você pode viver sem um pé? Pode viver sem um pé. Mas você vai viver bem sem um pé? Meu filho, pela misericórdia de Deus, vive sem dois olhos. Mas não é bom. Bom é se tivesse os olhos, não é verdade? Não vamos ser sensacionalistas, hipócritas, a gente sabe disso. Deus está falando, se dividir não é bom. Vai ter sequelas.
Vai ter problemas. Não é bom, tem que ficar junto. Você prefere um pé doente no seu corpo ou um pé doente fora do seu corpo? Ah, pastor, prefiro doente. Está doendo, de vez em quando dói, mas eu não quero. Você quer cortar? Quer cortar? Não, deixa ele aqui. Se o médico diz, vou cortar, você vai, pelo amor de Deus, doutor, não tem um jeitinho para ficar. Não é assim que a gente faz? Por favor, porque você não quer ficar sem o pé. Está doente, dói todo dia remédio, todo dia. Morfina, porque é dor forte. Mas o médico falou assim, vamos amputar. Chora, entra em depressão. Não, pelo amor de Deus, meu pezinho. Quero ele aqui. É isso que Deus está falando, é para ficar junto. E a gente deve pensar nessa união de Deus dessa forma. Não existe dois, existe um só. E quando separa, dói. Faz falta, é problema. Eu falo, o pé doendo é um problema, sem o pé é um problema maior. Então essa visão Jesus começa a desenvolver sobre esse assunto. Então nesta manhã, que eu gostaria de deixar nessa primeira pregação da família no mês de maio. Sua família pode ser uma família feliz, mas está escrito lá no nosso tema, família é um projeto de Deus. Primeira coisa que você deve fazer a partir de hoje, eu vou ver o projeto. Porque talvez você está fazendo um projeto seu de família, impondo à família a sua forma de pensar, a sua forma de entender, a sua forma de entender relacionamento, a sua forma de entender comunicação, a sua forma de entender sexualidade. Você está usando o seu dicionário de vocábulos. Quero dizer para você, se a família for o seu projeto, vai fracassar. Como tem fracassado os outros. Porque o único que pode fazer dessa dificuldade, dessa diferença, algo abençoador, é só Deus que pode unir pessoas como nós, tão diferentes umas das outras, e tornar isso uma bênção. É só Deus que pode fazer isso. O homem não consegue. O homem tentou harmonizar-se, criando a ONU. Pergunta, a ONU resolveu o problema dos conflitos? Não. O divórcio resolveu os problemas da família? Não. Poligamia resolveu o problema da família? Casamento aberto e sexualidade profanada resolveu o problema da família? Não. Só Deus. É complexo demais. Como criar um ser humano? Você acha que alguém vai conseguir criar um robô igual ao homem? Nunca! É complexo demais. É só Deus que pode fazer um negócio desse. Família tem que ser projeto de Deus. Porque se for seu projeto, vai fracassar. Mas o meu vai dar certo. O diabo achava também que o plano dele daria certo. Adão e Eva acharam que o plano dele daria certo. Quando construíram a Torre de Babel, o homem achou que o plano dele daria certo. O homem sempre está achando que vai dar certo do seu modelo, mas está sempre fracassando. Sabe um desafio? Começa a ler na Bíblia essa semana sobre o projeto de Deus para a sua família. Sobre o projeto de Deus para você, marido. Sobre o projeto de Deus para você, esposa. Sobre o projeto de Deus para você, pai. Porque só existe esperança para resolvermos os problemas quando nós identificarmos os problemas e traçarmos como objetivo, tratarmos os problemas à luz do projeto original. Eu tenho certeza que se o projeto da sua família for o projeto de Deus, meu irmão, é bênção. Acerta. Mas pastor, ele também tem que fazer. Vem aqui. Faça a sua parte. É fazendo a sua parte que você motiva o outro a fazer a dele.
Mas eu vou esperar ele, pastor. Quando ele começar, eu começo. Tá bom. Talvez chegue o inferno e não vai dar tempo de consertar. Por isso a palavra de Deus diz, se Deus falou ao seu coração hoje, começa hoje. Faça isso, irmão. Começa a ler na Bíblia o projeto de Deus para a sua família. E começa agora a comparar o que você está fazendo com aquilo que Deus disse que você deveria fazer. Começa a comparar as decisões que você quer tomar com aquilo que Deus disse que você deveria fazer. E quando você perceber que o que você está fazendo é contrário ao que Deus determinou, faça isso. Se arrependa. Volte enquanto há tempo para aquilo que Deus disse que você deveria fazer. Porque só assim haverá esperança. Sabe quando o povo de Deus, que foi amaldiçoado pelos seus pecados, pôde ter uma vida melhor, diferente? Quando se arrependeram dos seus pecados e se voltaram novamente para o Senhor, para fazerem conforme o que Deus havia ordenado. Volte-se para o Senhor. E nós poderemos ser famílias felizes, famílias abençoadas. E eu peço ao Senhor pela fé, crendo em nome do Senhor Jesus. Amém.